nós não falamos com o idoso abrindo a porta do carro, de costas para ele, ou então andando, porque ele fica com dificuldade de captar o som. Então a gente fala com o idoso olhando para ele, tendo a atenção se não tem nenhum ruído, por exemplo, uma TV ligada, alguém batendo em algum lugar. Nós não imaginamos quantas vezes o idoso ouve a gente falar, mas ele não entende e ele não pergunta porque ele fica sem graça. E nós estamos certos de que nós nos comunicamos e quando a gente precisa retomar aquela conversa ou aquela informação que foi dada a ele ou um pedido, e ele fica atrapalhado e sem graça de dizer que não entendeu o que você falou. E com a repetição dessa má comunicação, o idoso ele vai se isolando porque ele não ouve bem. Às vezes o que ele fala, às vezes é numa linguagem antiga, com termos antigos, e aí os jovens gostam muito de fazer graça com isso, né? Ou então dizem que não entendeu, ou fazem pouco caso, e o idoso fica também desconcertado. E sem nos darmos conta, quando a gente vai perceber, esse idoso está isolado num canto da casa, sim, cuidado, tomado banho, arrumado, mas ele está isolado. Então é bom que a gente preste atenção na nossa comunicação com o idoso, não só da fala, das informações, mas também que a gente tire um tempinho para conversar com ele. Nilde, mas todas as vezes ele quer me contar a mesma história, ele quer falar de quando ele foi morar em tal lugar, ele quer falar de quando a mãe dele morreu, ele quer falar de quando ele casou. Tudo bem, se ele começar a contar a mesma história, ouve na primeira oportunidade, pergunta algo diferente. Por exemplo, ele quer contar quando ele casou. Então você pergunta, quantos anos o senhor tinha? Talvez seja uma informação nova. É a milésima vez que ele conta essa história de quando ele foi morar em tal lugar. Então pergunta, como que era a vizinhança lá? Quantos anos o senhor morou lá? Alguma informação que ele não tenha dado. Isso é uma forma de você permitir que o idoso faça uma interação. E com essa prática, aos poucos e sempre, ele vai se sentindo pertencente, ele vai se sentindo um ser de comunicação que é o natural de todo ser humano. E não, gente, aquele velhinho que parece uma planta da casa, que você rega, que você apara ali as folhas secas, mas deixa ali no cantinho. Não, esse idoso ele precisa interagir. Sobre a autoestima, outro dia eu estava em um local que tinha uma senhora e a filha e a funcionária do local. E a senhora conversando, a funcionária muito atenciosa, interagindo com ela, e ela falou assim, eu queria ir morar em tal lugar, mas fulana não deixa. E aí a filha, em tom de brincadeira, disse assim, a senhora é independente? Aí a velhinha, não. Você lava sua roupa? Você cozinha? Aí a velhinha, não. E aí ela riu, né, e tal. E claro que ela não levou a mal, ela sabe que a filha gosta dela, estavam ali num contexto de brincadeira, mas olha que oportunidade que a filha dela perdeu de falar mais ou menos assim, já que era uma brincadeira, né? Mamãe, eu não deixo porque a senhora sabe que a senhora faz falta, a gente não vive sem a senhora, imagina a senhora longe de mim. Percebe, gente? Porque você perde a oportunidade de melhorar a autoestima do idoso. Porque não é fácil todos os dias você acordar e as pessoas falarem do cuidado que tem com você, que o trabalho que você está dando não fala com essas palavras, mas dá a entender o quanto ele demanda cuidado e ele sabe que ele está dando trabalho. E esse processo repetido todos os dias vai afetar a autoestima do idoso. Então é bom, tendo a oportunidade, a gente possa, ao contrário, trabalhar e melhorar a autoestima dele. Outra coisa importante é você se relacionar com esse idoso, você se reconhecendo quem você é nessa relação. Não é bom que a gente adote a postura muito comum nesses casos, que é, ela é minha filha, agora eu sou mãe dela. As pessoas fazem isso com a melhor das intenções, mas emocionalmente isso não é bom. Por quê? Lembra lá do início do vídeo? Eu falei que esse idoso, ele é um ser constituído das suas experiências. Quando você faz isso, e aí você inverte esse processo, você corre o risco de falar com esse idoso ou tratar esse idoso como se ele não tivesse essa história ou como se ele não tivesse alguns sentimentos próprios. Por exemplo, você tem um irmão, uma irmã que não age bem, às vezes até em relação ao próprio idoso ou na vida. E aí quando você vai falar desse seu irmão para sua mãe,
você fala como se seu irmão não fosse filho dela, você fala mal, às vezes você critica, porque ele é isso, porque ela é aquilo, e aquele idoso está ali, pai do mesmo jeito, mãe do mesmo jeito, e não gosta que você fale mal do filho dele. Então, quando você troca os papéis, você vai se comportar num papel inverso, você vai esquecer o teu papel de filho, e aí você vai esquecer que esse idoso ou é pai ou é mãe, e que nenhum pai, nenhuma mãe goste que fale mal dos seus filhos. Isso aqui é só um exemplo, dentre outras coisas que você vai se comportar de maneira indevida. A atriz Irene Ravache deu uma entrevista em que ela diz que ela estranha muito os criadores de teatro atuais que desconsideram o que os atores mais velhos fizeram até aqui. Então ela diz dessa maneira mesmo, eles acham que tudo que está para trás não serve, começa daqui para frente. E ela diz, mas como? Está aqui, né? Se ela chegou até aqui, essa foi a história que a trouxe até aqui. Agora, a atriz Irene Ravache está lúcida, atuante e tem a oportunidade de falar sobre isso. Imagina um idoso que deve ter as mesmas angústias, mas ele não tem a oportunidade de falar, de se colocar e às vezes nem para refletir. Ele acha que aquela ali é uma condição comum, né? As pessoas colocam-no numa condição que ele acha que é normal e ele se angustia e às vezes não sabe nem por quê. E para encerrar, nós não temos como tratar todas as variantes que envolvem a convivência com o idoso, mas se nós partirmos de alguns princípios, acho que dá para a gente melhorar um pouco essa qualidade de vida. Ele tem fragilidade? Sim, mas ele tem pessoas também que trabalham possibilidades dele dentro dessa fragilidade. Não dá para ser de um jeito, mas dá para ser de outro. Não dá para ser tudo o que o idoso quer, mas dá para ser um pouquinho, dá para negociar? Ok. Esse idoso é dependente? Sim, ele é dependente, mas ele pode ser ouvido. Às vezes um remédio que o médico passe para um determinado horário, que ele não se dá bem naquele horário, será que dá para negociar? Ah, é antes do almoço, mas antes do almoço ele não se sente bem, por exemplo, com aquele remédio. Pode ser depois do almoço, né? Então, que ele seja ouvido. Nós devemos ter o cuidado não só que ele esteja vivo, mas que ele viva dotado de vontades, de sonhos, de realização, de desejos. Enfim, vamos pavimentar da melhor maneira possível o nosso futuro. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até lá!